Nelson. Oito horas. J. Nildo, chegue mais perto da câmera, que você ficou pequenininho, pequenininho lá, não estou te vendo bem. Tem que deixar aqui. Aí, melhorou. J. Nildo, chegue mais perto da câmera, que você ficou pequenininho, pequenininho lá, não estou te vendo bem. Eu estou assombrado com esse negócio. Aí, melhorou. E esse eco é o quê? Está voltando, talvez esteja voltando do YouTube, não sei. Tem gente com o microfone aberto, por isso. Não, Rafael Carneiro, está aberto o microfone. Beth eu Siqueira. acho que é do YouTube, Beth. Estou olhando, agora eu já desliguei o YouTube e as pessoas que vão assistir pelo YouTube Ah, eu recebi. vão receber agora. E tem gente que está esperando liberar. Quem está lá? Quantas pessoas tem? Tem gente que espera liberar. Está chegando gente ainda. Defeitos especiais da organização. Temas emocionantes trazem defeitos emocionantes. Eu acho que a gente podia pôr isso na organização. Cadê o link? Era o drink, quem selecionava os caldos. Tem que colocar, tem que fazer o áudio. Pode. Todo mundo recebeu o link, depois no grupo, né? Boa noite a todos. Boa noite. O Rino queria saber de mim se tinha homens inscritos. Eu falei assim, tem um monte, Rino. Não é só as mulheres que querem conhecer o lugar do homem no meio da gente, não. Os homens também querem saber como é que a gente vê eles. Quantas pessoas tem? Pois é, vamos ver se a gente Mas vê você esses viu, homens. olha, já está colorindo com um monte de homem aí. Entrar dentro da câmera ali, você está metade fora, metade dentro. Por enquanto, eu não vou fechar os microfones. Depois eu fecho de todos, tá aí, Rino? Enquanto isso, né, Aida? Enquanto isso, o que é que chamou vocês para vir para cá? Enfrentar todos esses percalços. Né? Camisa? Ah, fica muito ruim, bem. O que chamou vocês para vir para cá? Tem 3 bolinhas embaixo, tem o mais, em cima do mais tem 3 bolinhas. Se você... Ah, não. Deixa eu ver, não é deles. Não é no reações. Em cima do reações, se você clicar, tem várias opções de reação. Uma delas é a mãozinha para cima. E a mãozinha de lado cai muito rápido, mas a mãozinha para cima fica até que você fale. Então, o Rino está perguntando, o que chamou vocês para cá? Isso aí, a mãozinha minha subiu. Não, isso é só para ficar pensando enquanto arruma tudo aqui. Pois é, mas é bom que algumas pessoas queiram falar, que se quiser pode pôr a mãozinha, que fica mais fácil até de saber o que você quer falar. Certo. Já tem bastante. E o Fernando Aurélio, o Samsung. Boa noite. Boa noite. Afinal é do Rino e a Ida, hein? Uai, tinha que estar aqui na... Tem muita gente. Tudo bem, Flávia? Oi, querida, tudo bem? Beijo para você. Para você também. Tem o Samsung A13, tem Eduardo Sakai, tem Eduardo Edgar Paiva, coisa boa. Meu Deus. Boa noite a todos. Tem iPhone 2. Boa noite. Boa noite. Paulo Filho, cadê? Boa noite. André. Boa noite. Boa noite.
Olha, Ó, Gabriela está com a mãozinha para cima, rindo. Fale, Gabriela. Abre seu microfone e fale. Oi, boa noite. Boa noite. Perguntou por que eu fiquei com vontade de assistir, né? Sim. Então, é um tema que sempre me atraiu muito, assim. Eu acho que é importante, né? Nós, enquanto homens e mulheres. E, ao mesmo tempo, eu participo de um círculo de mulheres que tem 15 anos, que a gente está estudando, já tem uns 3 anos que a gente está estudando um livro que chama João de Ferro, do Robert Bly, que fala do arquétipo masculino, de várias questões relacionadas a esse tema. Então, sempre que tem uma oportunidade de aprofundar mais nessa temática, eu tenho interesse de estar conhecendo, de estar aprendendo mais. É por isso. Obrigada, Gabriela. Agora, eu acho que talvez uma coisa para diminuir a expectativa, que nós não vamos ficar falando teoricamente sobre o assunto, né? Nós vamos conversar. Nós com vocês, para a gente poder criar um conceito nosso, levantar, ou talvez levantar poeira só. Né? Vamos conversar sobre o assunto. Inclusive sobre o João de Ferro, que cadê ela? Ela citou, ela esqueceu de citar que, junto com o cavaleiro lá, tinha uma princesa muito esperta que sabia fazer o joguinho dela com o cavaleiro, né? Não me engano. Sempre tem, né, essa princesa junto. Mas ela esqueceu. Eu estou perguntando por que ela esqueceu. Uhum. Mas, então... Bom, eu acho que nesse momento a gente pode concentrar, reunir a energia de todos nós e começar a nossa conversa com essa temática. Né? Pode ser? Tem gente que você não liberou a Júlia, não? Não sei se Olha o microfone que está aberto. Todo mundo aqui está liberado. Então, nesse momento, a Beth, você fecha o microfone. Quem quiser falar ou perguntar alguma coisa durante a palestra, nossa conversa, é só colocar a mãozinha que a Beth explicou, que está aí nas reações, e a gente vai conversar junto. Não vai ser uma coisa vertical. Nem o Rino vai falar, e nem eu vou falar, e vai ficar uma coisa... Sobre a parte teórica, tem muito bons livros, bons autores que escreveram. Melhores do que nós. Até hoje, bem melhor do que nós. E o que a gente pode começar a trazer um pouco começar por essa pergunta que eu fiz, assim, o que é que me move, porque eu quero saber de mim especificamente, nesse momento. Nas perguntas que foram propostas, era como aumentar o yang das mulheres, como trabalhar o yang dos homens. São conceitos muito antigos e muito, não posso dizer, eu posso dizer, muito desgastados em si. Uma coisa que eu venho trabalhando com alguns grupos, com os homens também, grupos mistos, é a questão do sentir, por exemplo. O sentir é algo que é proibido para os homens, em primeiro lugar. Ou, melhor dizer, o sentir, a expressão do sentir é negada, é proibida para os homens, sob acusação séria. Esse é o ponto de reflexão nosso, né, tanto das mulheres como dos homens. Como a gente pode incluir o sentir
e aprender a se mover nesse campo a partir do sentido. Não dos conceitos, não das frases feitas, não dos modelos. A gente estava conversando, eu ainda conversando um pouco aí atrás, essa civilização, mais ou menos, que a gente conhece, tem 2000 anos. Pelo menos. Eu lembrei que, nesse momento, na Terra tem 9 bilhões de seres humanos. Metade tem 4 milhões e meio de homens, 4 milhões e meio de mulheres. Cada lugar desse, com seus costumes, seus modelos de masculino, seu modelo de feminino. E o modelo de masculino e feminino que a gente vive aqui é um modelo masculino, não posso dizer, de classe média. Nada errado. Mas é um modelo muito bem formatado. Ainda estava falando um pouco sobre a trajetória da relação homens e mulheres, né? Enquanto polaridades, a gente sabe que o masculino, a energia masculina se move para fora, o feminino se move para dentro para receber, e aí sempre esse jogo de atração e repulsão que vai fazer a coisa se mover entre nós, né? Estou falando assim por alto para a gente começar a esquentar um pouco. Pelo menos parece que a gente conseguiu chegar a um ponto de foco aqui, né? Você está falando desse modelo da classe média, mas isso apareceu nos últimos 500 anos, né? A classe média apareceu há cento e poucos anos. Tem uns 500 anos que nós temos vindo construindo um modelo cultural com papéis muito definidos, A gente não nasce com esses papéis. Um ser humano, quando nasce, ele nem sabe que nasceu. Ele leva aí alguns meses para tomar posse desse corpo e alguns anos para ir se organizando. E aí o papel fundamental dos pais e da cultura que a gente está inserido no papel do gênero masculino ou feminino, ou na confusão que nós estamos hoje, que não tem papel nenhum definido para ninguém. Mas esse homem que nós estamos falando, que homem nós estamos falando? Se a gente vai numa classe social de baixa renda, nós temos um homem, que na nossa cultura, por exemplo, é extremamente machista. Não mudou nada. Eu moro no interior de Minas e olho em volta assim, é impressionante o lugar que a mulher ocupa. Elas se colocam nesse lugar, elas nem sabem que podem sair daí. E quando a gente fala, elas ficam surpresas, olhando para a gente como se eu estivesse falando uma coisa assim. Não, isso aí que ela está falando não é possível, né? Então, nós temos esse homem. Temos outro tipo de homem que não está tão definido assim. Hoje nós temos muitos homens que não estão ocupando esse lugar, né? A energia de gênero mudou muito. É muito difícil a gente querer definir quem é o homem. Também é difícil definir quem é a mulher. Quem é essa mulher? Não? Uma mulher que saiu de casa, foi trabalhar, entregou os filhos para outros criarem e mudou a sociedade com isso, mudou completamente a sociedade. Né? O famoso complexo de Édipo, por exemplo,
que Freud estudou tanto lá naquela época, 100 e poucos anos atrás, hoje não existe nesse modelo. Não existe. Porque, primeiro, o casal não tem aquela configuração. A mãe não passa o tempo todo cuidando do seu filho, porque ela trabalha um período e o filho não está na posse dela, né? Ela dividiu esse filho com outras pessoas. Então, ele também não ficou na posse dessa mãe, nem na competição com um pai que, às vezes, nem aparece de vez em quando. Então, nós estamos num momento que falar do papel do homem, o Rino fez uma pergunta que me estimulou a falar sobre isso. Que homem? O homem que o meu pai foi, por exemplo, não existe mais, ou existe muito pouco. Né? Não sei, eu queria trazer isso para a gente... E depois assim, dessa introdução, a gente vai trabalhar um pouco com aquilo que a DEP, a dinâmica energética do psiquismo, sugere como processo de evolução, de crescimento de consciência e de evolução. Ele é o caminho maior que a gente tem. A DEP tem essa proposta, vamos começar a se conhecer, saber de onde vem e como vai. Eu quero trazer um pouco a experiência minha de pai. Nasci na Itália, 77 anos atrás, um casal jovem. Meu pai, terceiro filho, família. O avô trabalhava com terra. Eles tinham uma estrutura familiar bem patriarcal, realmente. O lugar do homem era em casa, ou era na rua, porque tinha que estar trabalhando para fazer comida, e a mulher tinha que ficar em casa para cuidar dos filhos. E os filhos estavam ali como dizia assim, como poupança, para garantir depois. E o modelo era esse. E eles dois pegaram um momento de transição, quando acabou a guerra, acabou um regime político lá muito duro, chegou a democracia, com todas as benesses e dificuldades da pandemia. Eu lembro de meu pai me proibindo de ler história em quadrinho, porque era coisa americana. Não podia comer pão, sanduíche, botar o queijo no pão, porque era coisa americana. Eu tinha que comer o pão na mão e o sanduíche no outro. E eles dois se viraram para poder se adaptar e sobreviver e manter 3 filhos. Então, eu tenho trabalhado com um grupo de homens há muito tempo. Minha queixa grande era assim, senti sempre a falta de meu pai. Cara, lugar de pai não é em casa, dentro do modelo. Lugar de pai é na rua, trabalhando, garantindo a sobrevivência da família. Ou seja, o que eu posso perceber é que tem uma insegurança grande no sentido do modelo, como ainda falou. Há toda uma qualidades que são implícitas na energia Yang, como traz a Beth, que é a energia que se move para fora. Ela não se preocupa, é uma onda, ela vai como onda, porque é feita assim, feita para andar assim. O Yang é feito, está lá a praia recebe essa onda. E a vida vai acontecendo ali. Isso em termos de energia, porque a vida todo tempo todo troca, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Essa troca de energia que vai fazer a gente viver. E ficou muito marcado, como eu estava falando, o papel do homem é esse, trabalhar, fazer filho, comandar a família, trazendo a idade de lá para cá. A partir dos anos 70, mais ou menos, começou essa onda de mudança, a famosa nova era, e todos nós, homens, decidimos sermos fofos. Uma amiga minha dizia, você é fofo.
Porque, de repente, a gente era defensor das meninas, defensor das mulheres, contra o pai, que era um desgraçado, era isso, era aquilo. Blá, blá. Toda uma mudança, eu peguei toda essa transição. E também começou a aparecer mais claramente as questões de homofilia, que era vista assim, mas tinha muita exceção, ainda era muito desconhecido. Eu lembro de uma cena com minha mãe, mãe italiana, todo domingo ela fazia um almoço de família lá. Meu pai tinha morrido já há um tempo, 2 anos antes. Aliás, não foi antes disso. Meu pai estava vivo. Teve um almoço de família, irmãos, netos, noras. E terminou o almoço, eu todo metido a nova era, né? Fui na cozinha para lavar os pratos. Minha mãe chegou perto de mim e disse: saia dessa cozinha, que aqui tem uma mulher. Aqui tem mulher. Oh. Então, isso é algo muito pessoal e complexo e geral também. Então, o que a gente está tentando trazer, como é que você se vira nessa relação? Como é que você consegue ser a mulher que você quer ser? Como é que você, homem, consegue ser ou não o homem que você é? Por isso a gente começou com uma pergunta. Porque, de alguma maneira, acho que a gente vive em uma utopia. Uma utopia de homem perfeito, modelo perfeito, mulher perfeita, casamento perfeito, perfeito. Sabe? Morre, alguma coisa morre, o casamento continua porque tem obrigações, e vai. Porque a gente tem uma fantasia, eu diria que é uma utopia de felicidade, que depende do outro estar perto. Que depende do outro estar perto, não só estar perto e cumprir o papel determinado. Mesmo que seja o papel invertido, não importa. É como se minha identidade, enquanto homem, dependesse da mulher que está ali do lado, e a identidade da mulher dependesse do marido, do homem que está do lado. Eu lembro no Ceará, tem um ditado que diz assim: mulher solteira é que nem cachorro sem dono. Então, como é que vocês se viram? Como é que vocês, homem e mulher, se viraram para chegar até aqui buscando esse lugar de a gente respirar junto? A gente não vai dar aula, a gente não tem nenhuma forma que a gente pode oferecer estar junto e respirar junto aquilo que mexe com a gente. Não sei como é que isso chega para você, se alguém quer dar algum retorno, e aí da visão, não vai dar fórmula, não vai dar nada, a gente vai estar futucando para ver o que é que você sente, o que é que está de sensação e de sentimento nessa história. Como é que você sobreviveu como mulher? Como é que você sobreviveu como homem? Como é que Nelson Fidelis conseguiu sobreviver junto com a esposa dele até agora? Eu acho que o segredo está em cada um de nós. Vocês chegaram até aqui, não morreram, não viraram, malucaram. Saindo do modelo ideal, não estou falando ideológico, ideal mesmo, de homem. Deve ser assim, deve ser assim, deve ser assim. Que a quantidade de crença que cada um de nós homens carrega, por exemplo, se eu fizer a lista aqui, ó, é infinita. E são crenças que, se você interroga, aquela crença sempre vai chegar num lugar de medo de morrer. Tem que ser assim: homem que homem nunca deve, homem que homem sempre deve. Essa pergunta vale para as mulheres também. Mulher que é mulher para ser mulher, sempre deve. Veja o que é que responde Paulozinho aqui assim. Mulher que é mulher nunca deve, porque senão... Então, vamos nos movendo nesse campo. O Stefano quer falar. Boa noite a todos. Eu quero incluir um elemento nesse lago,
se a trajetória do homem, né, e da mulher, a trajetória de um homem homoafetivo, procurando o seu lugar de homem, ela é intensa também. Pela? Intensa. Eu me senti, ao longo dos meus 57 anos, durante muito tempo, uma grande batalha de que eu era homem e de que eu não era homem. E eu fico feliz em poder, por exemplo, nessa noite, mais uma vez, compartilhar os passos que eu pude dar, que eu tenho podido dar. E aí eu percebi, acho que talvez essa tenha sido a descoberta mais libertadora para mim, até agora, foi de que eu não tinha que brigar com os meus elementos femininos, ou com a mulher, né, que também reside aqui dentro de mim, do meu coração. E foi quando eu comecei a incluí-la, e foi, inclusive, Rino, foi um dos responsáveis de me acompanhar nesse processo, é que eu também comecei a descobrir a minha força masculina. Foi através do contato com esse feminino muito forte dentro de mim que eu percebi que não neutralizava, pelo contrário, tornava especial o meu masculino, que eu achava que não era forte. E aí fui descobrindo com o tempo quão forte ele é. Uhum. Legal. Acho que esse depoimento do Stefano tem a ver com isso. De que maneira vocês chegaram até aqui? Como é que o Yang das mulheres pôde sustentar o processo de chegar onde chegaram? Como é que o Yin dos homens, de alguma maneira, esteve presente para poder chegar até aqui agora? Se fosse somente Yang, os homens que estão aqui não estariam aqui. Estaria tomando cerveja, estaria jogando futebol. Levantando a mão. Stefano, baixa tu, então, por favor. Então, boa noite a todos aí. É uma satisfação, né, estar aqui. Espero que outros encontros vocês promovam, porque sempre é muito pertinente. E penso que o momento que a gente está vivendo é muito oportuno a gente trabalhar essa questão mesmo do Yang, do Yin. E a partir de mim, eu tenho 4 filhos e o meu feminino sempre esteve presente durante os nascimentos e todo o processo. Eu estou falando isso para trazer uma questão, na minha percepção, que é um processo da educação nosso. A Ida já falou da cultura, então educação e cultura caminham muito juntos. E esse processo de educação dos sentimentos é algo que a gente ainda permanece essa lacuna. A gente herdou isso de muitas gerações, muitas, secular, milenar, e ainda a gente vivencia no ambiente familiar, na escola, em todas as instituições. Isso é algo ainda muito distante, de realmente o masculino ser educado para reconhecer, tomar posse, como o Estevão colocou, Stefano, do seu feminino, e assim como a mulher também tomar posse do seu masculino. Então, o que eu posso partilhar com vocês é que Ilino perguntou por que é que vocês chegaram até aqui, né? O que é que moveu? Eu estou nesse caminho, realmente, de tomar posse cada vez mais do meu feminino. Na terapia junguiana, a gente está trabalhando muito isso. Porque, apesar de eu ter 4 filhos e sempre fui companheiro, né? Eu sempre dizia, só nunca dei de mamar, mas o resto eu fazia. Era 30 dias que eu ficava de molho para ajudar a minha companheira e outras coisas, outras demandas. Então, o que me moveu para estar aqui hoje é exatamente isso, estar olhando cada vez mais para a minha ânima e, nessa caminhada, saber que eu também posso estar contribuindo para ter uma relação mais saudável com todas as pessoas que estão ao meu redor.
Por enquanto é isso aí. Obrigado. Luiz Carlos, olhe um pouco para a tela. Você está olhando para baixo. Olhe para a tela, olhe para nós. Ah, certo. Foi bom você... Eu queria pegar um gancho de uma coisa que você falou, que é uma coisa bem cultural. Eu fiquei junto da minha companheira, ajudando ela no processo. Percebe que isso é uma coisa cultural? Que, na verdade, você não tem que ajudar ela. O pai e a mãe são dois seres que colocaram um terceiro no mundo, né? A mãe, pela própria natureza do feminino, é quem gesta, o feminino é quem gesta, né? Se você é um gestor, você está usando o seu feminino para gestar algo numa empresa, num trabalho, na sua vida. Esse é um elemento feminino. Quem gesta é o feminino, seja num corpo masculino ou feminino. No caso de um ser humano, quem gesta o ser humano é a mulher. Quer dizer, embora que hoje tem muitas histórias aí de masculinos gestando outro feto, mas, normalmente, desde que a humanidade existe, o feminino, é o elemento feminino que gesta. O fato da mulher gestar, dar à luz, amamentar, coloca ela numa posição que é como se ela fosse mais frágil socialmente. Ela precisa ser cuidada, apoiada, amparada. É verdade, é um momento de fragilidade que uma mulher precisa de muito amparo, não só do seu parceiro, mas de outras mulheres que também vêm ajudar. Mas o lugar do homem numa parceria é fundamental. Você é um elemento que gesta aquele ser também. Você também contribuiu. Metade dos genes são seus, né? Então, essa fala é muito interessante, eu te dou os parabéns pelo fato de, primeiro, você trazer ela, e segundo, você ter participado dos seus 4 filhos da possibilidade de estar com eles, cuidar. A parceria do cuidado com um novo ser que nasce é dos dois. É do pai e da mãe. Nós não chegamos quase ainda nessa hora. Nós ainda estamos vivendo um modelo de papéis distintos, muito definidos. Então, quando o homem está dividindo a parceria, porque ele é um gestor daquele bebê também, ele se considera ajudando a mulher. Interessante isso, da gente pensar. Quando o filho é dele, também. Ele tem metade daquela história ali. Ele não gestou na barriga dele, mas ele gestou aquele filho. Então, o cuidado não depende da mãe, depende dos dois, deveria depender dos dois. Eu acho que eu vi 2 ou 3 casais em todas as minhas 80 anos de vida que essa parceria existia. Eu sou do tempo que filho tinha fralda de pano e aquele bendito alfinete. Hoje nós estávamos falando aquele bendito alfinete de fralda que tinha que prender a fralda, né? Eu duvido que exista uma mãe da minha idade que não tenha dito assim, quando o marido se dignou a mudar uma fralda, que ela não dissesse assim, olha, cuidado, não vai espetar o menino, entendeu? Como se ele não fosse responsável, ele fosse
um adendo ali que não tivesse cuidado com o feto que era dele também. Foi ele que produziu. Então, a gente chegar nesse lugar em que a parceria homem e mulher no planeta, não só no cuidado dos filhos, mas no cuidado do planeta, seja um par que se completa, porque o feminino completa o masculino, e vice-versa, não só externamente, mas internamente também. Eu acho que nós estamos um pouquinho longe disso. Nós ainda estamos na cultura de uma forma geral, no mundo inteiro, de papéis definidos. Homem é homem porque faz isso, isso e isso. Mulher é mulher porque faz isso, isso e isso. Então, nós temos ainda muito que andar nesse sentido. Isso, desculpa. Hino também, ativa o som. Tá. Bom? Pode terminar ainda, depois tem um gancho para seguir aqui. Eu acho que depende muito ainda de conscientizarmos da responsabilidade que a gente tem socialmente, cada um de nós, não só nós que estamos aqui, se viemos assistir uma palestra proposta pela DEP Minas Gerais, do papel do homem, como mês que vem a gente vai ter o lugar da mulher, né? Não só, nós temos já uma compreensão, não sabemos fazer, mas temos uma busca, uma compreensão, mas não sabemos fazer. Energeticamente, o masculino vai para fora. Ele tem um drive de penetração, não estou falando só de penetração sexual, da penetração no social, é o lado masculino. Hoje nós temos 50 mil mulheres que têm essa parte bastante fortalecida também, mas é uma característica masculina. E acho que nós estamos ainda confundindo isso com lugar de poder, estamos confundindo isso como macho, esse é um macho. E acho que isso que vocês dois trouxeram, que foi muito bom, que é o equilíbrio dentro de cada um de nós, do masculino com o feminino. Quantas vezes eu preciso usar o meu masculino para tomar uma decisão ou uma ação, mas quantas vezes eu preciso acolher, cuidar, que são elementos femininos. E isso independe do corpo geneticamente gerado de ter sido um homem ou uma mulher. Isso não quer dizer que eu sou menos homem porque eu cuido, ou menos homem porque eu acolho. Eu tenho pensado nisso bastante. Não sei, o Rino, né? Acho que você que lida com tanto homem, e acho que como eu lidei com tantas mulheres, eu lidei com tantas mulheres e fiz tanto trabalho de feminino, porque eu precisava despertar o meu feminino. A vida me obrigou muito a usar o masculino. Chegou um momento que eu senti demais de necessidade de trazer o meu feminino para fora. E trabalhei muito com mulheres, para que nós descobríssemos e curássemos o nosso feminino. Como você trabalha com tantos homens, porque você também curou o seu masculino. Eu conheço você há 50 anos. Nós somos velhos, né? Amigos, conhecidos e velhos mesmo. São 50 anos, né? Então, nós nos curamos durante esse período. Você com seu processo era muito italiano bravo. Claro, podia ser diferente.
nascido na Itália com aquele pai, com aquela mãe, não podia ser japonês, não podia ser outra coisa, tinha que ser aquilo ali, até que seguir por ali. Mas tem um ponto legal que você trouxe sobre a gravidez, é que o homem diz assim, ela engravidou. Ele não. Ela engravidou. Aí passa a coisa adiante, aí só vai tomar pé quando a criança nasce, porque tem que entrar, tem que tomar papel, e aí entra todo baratinado porque não sabe fazer nada. E aí realmente vai meter aquele gancho lá errado. E a mãe, e a mulher, a mãe, vai berrar lá, assim, vai sair todo incapaz de saber o que fazer. Eu digo o seguinte, eu tive 3 filhos. Assim, primeiro, não estive muito perto dele, fui encontrar depois, mas os últimos 2, fralda de pano para lavar, botar, fazer, tudo assim, era muito, muito essa história, de brincar. E eu brincava, eu nunca brinquei com aquilo, ia brincar com ele. E um ponto que eu quero trazer também assim para os homens agora, e as mulheres saberem, que todos nós carregamos uma dor muito grande. Todos nós somos filhos e de uma perda, num certo sentido. Saímos da barriga da mãe, onde é que eu estou, o que eu estou fazendo aqui? E aí começa todo esse processo de crescimento, de aculturamento, com tudo isso que a gente tem que aprender. E fica sempre assim, primeiro que é uma luta para sobreviver. Toda criança vai ter que inventar história para sobreviver. E todos nós, a gente tem alguns recursos que são bem simples, que dá para incluir aqui na dinâmica, na DEP também. É se submeter, obedecer a papai, para não levar uma surra, submeter a mamãe para ela ganhar, para ela dar um presente, dar um beijinho de boa noite, ou se rebelar é qualquer coisa, quebrar prato, fazer birra. Quem já teve filho fazendo birra no supermercado, que se joga no chão e tem vontade de matar. Ou então se retira, sabe? Sai. Então, essas são forças nossas do nosso sistema, como é que eu digo, o nosso sistema nervoso autônomo trabalha com isso. Qualquer animal mamífero vai ter, nesse planeta, vai ter essas reações de sobrevivência. Ou ataca, ou foge, ou submete, ou morre. Então, eu quero dizer assim, a gente é instado a crescer de qualquer maneira. Vai ter que crescer de qualquer maneira. Eu lembro de um filme que a gente usa no Procurando a Criança Ferida, que o pai lá, a mãe está para morrer, o menino está chorando, ele pega para o menino, tem que crescer, cresça. Não sei se você já passaram por uma situação dessa. E aí vai, tem que crescer. Qual é o modelo de crescer? Ser forte, se meter com os outros, formar um bando, uma ganguezinha para crescer. E tem que manter aquele papel de forte. E tem muitos documentários muito bons sobre isso. Tem uma última agora, chama O Silêncio dos Homens, que é o lugar dessa dor. Essa dor que está lá, que pede ajuda, mas a gente não pode reconhecer. Não só não pode reconhecer, não pode reconhecer. Porque se dói, eu tenho que pedir ajuda. E é difícil os homens se moverem para pedir ajuda. E outro ponto que eu vejo assim, que está acontecendo muito hoje é como que renegar essas qualidades que são do masculino, que é a coragem de usar, de se meter, correr risco, abrir caminhos, penetrar, abrir caminhos, porque pode ser feio, sabe? Aí cria um outro campo. Veja, não estou criticando, é uma forma de sobreviver nesse momento. Mas a grande dor é que ela vai se manifestar em algum momento na nossa vida. Ela vai se manifestar no momento que o homem mais teme, que é ser traído, por exemplo, acontecer isso que a gente chama de traição,
E na minha cabeça tem um contrato que não é minha, se é minha, é minha. Não pode ser de mais ninguém. Isso para mim, é o drama mais profundo dos homens, não querer fazer contato com esse lugar dessa dor, dessa perda. Que ela vai se manifestar em qualquer momento. E é um lugar que nos leva, enquanto um ponto muito cruel, muito doído. Vou falar algo assim um pouco pesado, forte, talvez, mas vocês tomam conhecimento do imenso número, grande número de homicídio de mulheres, que ganhou até um nome próprio, feminicídio, de homens que matam as mulheres porque ela quer ir embora, ou porque foi embora com alguém. Aí bate tudo que for, tudo que é dor que aparece lá dentro, que vai... Porque ele deixa de responder uma imagem masculina, que tem que ser o dono da mulher, que tem que ter o controle, que a mulher tem que obedecer a ele. Ele não consegue cumprir esse papel. E quando eu faço esse interrogatório para os homens, o homem nunca pode, nunca deve dizer isso, levar chifre. Por quê? Se levar chifre, ninguém vai gostar de mim. E se ninguém gostar de você, o que pode acontecer? Eu vou ficar sozinho. E se fica sozinho, o que acontece? Os homens, meus companheiros vão embora, eu vou ficar sozinho. E se você fica sozinho, o que acontece? Vou ficar doente, vou ficar deprimido. E se fica doente e deprimido, o que acontece? Posso morrer. Morro. A gente faz essa escadinha, interrogar essa crença louca que a gente carrega, vai levar ao medo de morte, de morrer. Que às vezes acontece. Suicídio ou morte por álcool, por se anular de qualquer maneira. Só que esse medo de morrer pertence ao sistema de memória de um bebê, um menino de 0, 1 ano, 2 anos no máximo, 3 anos no máximo. Um bebê desse pode morrer se for abandonado. Mas o adulto que não tem contato com esse nível aqui, fica preso nesse lugar. E aí acontece a miséria. Vai lá, mata a mulher, e para não ser desqualificado, estou falando bem da Itália, na Itália isso está muito, 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 muito forte. Muito. Aí se mata, porque se matando, ele evita que os companheiros vão dizer que ele levou chifre, que ele não é homem. E aí isso continua. Ou seja, o convite que eu estou fazendo, assim, eu falo para tanto que eu trabalho com os homens, é se abrir para sentir essa dor e trabalhar em si, em cada um. Para mim não tem outro caminho. Eu propor que nós estamos falando como focalizadores das classes da dinâmica energética do psiquismo. E nós trabalhamos com isso há mais de 30 anos. Eu queria pegar esse tema, Rino, que você falou aí, e colocar num dos mapas que nós temos, que é o desenvolvimento da consciência. Dá para colocar o mapa da espiral? E sim, e ficou muito embaixo. Poder ampliar um pouco? Isso. Então, esse mapa é um mapa que nós usamos na escola, que trabalha no desenvolvimento da consciência humana, né? A humanidade também passou por esse estágio todo. Então, quando eu acabo de nascer, eu posso ter um corpo biologicamente masculino ou feminino, mas eu não sou nem homem nem mulher. Em termos de personalidade, de desenvolvimento, eu sou ou um corpo biologicamente com gênero masculino
um corpo biologicamente no gênero feminino. E eu vou passar por essas etapas de desenvolvimento. Quando eu nasci, então, não tem como colocar a marquinha na parte sensorial. Não? Agora, brava. Isso. Então, o ser humano, quando nasce, ele é apenas sensorial, seja masculino ou feminino. Ele não sabe que ele é uma pessoa com um corpo, com papel definido. Ele é sensorial, ele sente. Ele sente agradável ou desagradável. E se eu tiver um acolhimento paterno ou materno, porque não é só materno, eu preciso da energia para fechar essa questão do homem e da mulher. Eu preciso sensorialmente ser acolhida pelo meu pai. Eu sensorialmente preciso sentir na minha pele o corpo do pai, para que algo comece a se organizar no meu psiquismo. E, imediatamente, colar com isso a sensação, eu vou formando sensações que têm como que fantasmas de coisas agradáveis ou desagradáveis. Eu entro, então, numa fase, na primeira volta dessa espiral, que é todo o primeiro ano de vida, onde que eu vou imprimindo na minha mente. Olha que coisa interessante, hein? Contato físico com o pai, nunca tinha pensado nisso no primeiro ano de vida. Como é que é? Bruna, você pode repetir? Desculpa, eu não vi que estava aberto, mas eu achei super interessante, que eu nunca tinha pensado nisso, né? Nessa importância desse contato físico, né? Da criança com o pai. Sim, do bebê com o pai. É tudo que ele tem sensorial, né? Eu estou acompanhando de perto aqui um pai cuidando do seu filho, junto com a mãe cuidando do filho. E eu até brinquei outro dia, porque eles têm muito essa coisa de amarrar o filho no corpo e poder ficar fazendo as coisas. E então, aparentemente, ele fica com aquele bebê todo amarrado aqui. Aí eu falei assim, então, Freud não viu isso. O Freud só viu que a mulher tinha inveja do pênis, mas ele não viu que o homem tinha inveja da gravidez também. Né? Na época, isso não se cogitava. Um homem amarrar o filho, sair com esse filho pela vida aí. Mas esse contato, porque hoje se sabe que o bebê nasce fisicamente com 9 meses, mas ele não acabou a gestação. A gestação do ser humano acaba lá, como gestação, em torno de 2 para 3 meses pós-parto. E esses 2, 3 meses pós-parto, é super necessário ele sentir o corpo do pai, sentir o corpo da mãe. Ele está internalizando o acolhimento, a recepção no mundo. E ele vai formando imagens agradáveis ou desagradáveis, que na DEP e na psicologia a gente chama imagens fantasmagóricas. E que eu vou precisar delas a minha vida inteira. Até que as palavras apareçam, e quando eu chamo papai, quando eu já sei chamar papai, eu já tenho toda uma sensação daquele corpo no meu corpo. Eu já tenho toda uma sensação agradável ou desagradável. Uma presença ou uma falta. Já está impregnado nessa palavra
que eu vou organizando a minha mente com palavras, aí depende da cultura. Percebe que aí a cultura entra com toda a força? O quanto a cultura contribui para que o pai ocupe o lugar dele e quanto a cultura contribui para que o pai seja ausente totalmente. Não exista. O filho nem nunca foi pego por aquele pai. Então, a imagem e a palavra pai, por exemplo, são modelos completamente diferentes quando eu vivo isso. E eu vou desenvolvendo toda a minha mente e me tornando um ser inteiro, mas eu posso ter buracos lá atrás, nessa fase aqui, que vai me passar a vida inteira me incomodando ou fazendo eu tomar atitudes que não são socialmente adequadas ou dentro da cultura que eu moro não seja agradável para mim. Eu me sinto inadequado, por exemplo, seja homem ou mulher. Então, o desenvolvimento da consciência do ser humano depende dessa base. E nessa base, a entrada do pai é muito importante, porque o bebê não está separado da mãe. Ele não separou, ele nasceu fisicamente, mas energeticamente ele não saiu da mãe. Quem separa o filho da mãe é o pai, é o corpo do pai, que é um corpo distinto, é um pegar distinto, é uma sensação completamente, um cheiro totalmente diferente. Então, esse lugar do homem na gestação do filho e na complementação dessa gestação e na impregnação no começo dessa vida humana, seja de um feto feminino ou masculino, é fundamental. E é algo que nós, culturalmente, não sabemos. Não sabe. Quando um pai consegue fazer isso, ele, culturalmente, ele diz, eu estou ajudando ela. Não, a tarefa dos dois é uma tarefa conjunta, não é uma tarefa de ajuda da mulher. Ele precisa ocupar o lugar dele dentro daquela relação. E ele ocupa, quando o bebê é sensorial, no toque, no corpo, no estar junto, no acolher. Não sei se você quer complementar, Rino. É isso, essa presença que faz a diferença, né? Para mim, por exemplo, com essa experiência com esse pai que eu tive, bendito seja, de verdade, eu só fui conhecer ele que eu tinha 4 anos, porque minha mãe foi morar com ele, eu estava no norte da Itália, minha mãe foi morar com ele, no sul, e eu fiquei com os avós e tias. E aos 4 anos ela vai me buscar e diz, olha, agora você vai... Papai, eu, sim, alegrinho, sim, eu vou conhecer papai. Ela dizia assim. Quando chegar lá, encontro aquele cara, assim, que eu não conheço, a minha era enorme, falava alto, assim, e dava ordens, e tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Eu me dava ordem e olhava para minha mãe, eu lembro bem essa cena. Meu pai falava comigo, eu olhava para minha mãe para dizer, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Tinha essa sensação. E a coisa foi evoluindo e ele foi ficando comigo, era muito bom, era bom por um lado, mantinha a educação assim, bem. A pedagogia daquele tempo era rápida e direta, escreveu, não leu, um tapa, uma porrada, uma surra. Mas como é que ele estava presente na minha vida? Esse homem, ia dizer coitado, não é coitado, mas
que vinha dessa formação e ele não conseguiu abrir mão dessa formação. Me compra bicicleta. Ah, legal. Ah, sim. Então, venha, vou te ensinar a andar. Não, primeiro, vou contar rapidinho. Primeiro, a bicicleta pequena com a rodinha. Eu felicíssimo com a bicicleta. Eu morava num lugar que tinha um pátio grande. Aí um dia ele decidiu que já podia andar sem rodinha. Chegou lá, tirou a rodinha e disse, vá, andei e caí. Ah, aprende, andei e caí. Aí eu consegui alguém para botar a rodinha de novo na bicicleta. Aí eu estava meio feliz da vida. Meu pai olhou, viu aquilo, ele foi lá, ele tirou a rodinha. Pegou a rodinha da bicicleta e jogou no telhado da casa. Gupo, produção radical. Tá bom, que pai é esse? Depois me dá os óculos para nadar, para mergulhar. Assim, legal, vamos lá aprender. Vamos pegar um barco. Ele pegou um barco. Agora, me ensina a nadar para eu aprender. Tá, buf, me empurra lá dentro. Eu aprendi a nadar e mergulhar. Assim. Ou seja, tinha todas essas sensações, essas experiências com ele, que eu levei um século na terapia para poder desgraçar. Pai, outro país. Só depois que eu pude integrar tudo isso, eu tive um pai. Posso não ter gostado dele, mas tive um pai. Isso tem um outro lado assim. Eu participei de um grupo, me convidaram para trabalhar num grupo, tinha um terapeuta muito bom. Mas teve um certo momento que eu percebi que a coisa era desqualificar o pai, porque o pai não era aquele pai que deveria ser. Essa conversa, eu falo, não é bem assim. No fim, me perguntou, Pino, qual é o terapeuta que te ajudou a chegar onde você está? Eu disse, rapaz, o homem que me fez chegar nesse lugar que eu estou agora foi meu pai. Aquele pai, o pai que eu tive. Então, foi muito atrito, só cheguei a ficar na paz com ele no momento de morrer. Mas teve a presença do pai. Nunca faltou comida em casa. Ele lia muito, trazia muito livro para ler. Ou seja, ele, para mim, representava bem assim, esse processo assim, vou dizer do yin e do yang, mas das duas polaridades, masculina, dura, forte, tinha sido soldado da guerra lá na Rússia. Então, e essa outra parte, assim, que chegava para mim com os livros, assim, dizia, leia. Vai ler. Então, eu quando vou trabalhar com os homens, esse lugar desse pai. E o quanto isso falta? Como ter separado nossa mãe. Se não fosse ele, estava do lado da minha mãe até hoje. Lá, era aquilo ali, sabe? E, claro, eu tive minhas crises com isso, não, porque o pai devia ser diferente. Fui elaborando isso, fui trabalhando minhas dores, até perceber que é isso. Eu posso dizer que, para mim, me levou a fazer quase 30, 40 anos de terapia, mas eu pude fazer terapia porque tive aquele pai. Esse pensamento de causa e efeito que eu quero trazer para vocês. A Nikita falou exatamente aquilo ali. E que me ajuda muito quando trabalho tanto com os homens, quando trabalho com as crianças, poder chegar nesse lugar da dor. Venha, sinta, se permita sentir a dor. Sentir a dor. E atravessar. Que parece que é enorme. Não é. Porque se não libero essa dor, eu vou ter raiva. E se manter essa raiva e a dor aumenta, isso vai virar ódio. Esse ódio um dia vai virar fúria contra o outro ou contra mim mesmo. Ou vai fazer qualquer história assim. Na esperança que alguém cure essa minha dor. Alguém tem que ser responsável por curar a minha dor. E esse é um desafio para nós. E nós, homens, temos recursos para fazer isso. Não sei se os homens que estão aqui presentes concordam ou discordam de mim, mas é o que eu posso trazer aqui. Como a gente pode curar essa dor? Porque essa dor que tem em mim, eu vou levar para a mulher, vou levar em cima da companheira. Porque ela tem que
Quando eu vejo ela cuidar do bebê, dar de mamar o bebê, eu digo, cadê? Aquele espelho era meu, e agora tem essa criatura no meio, sabe? Aí entra no pânico, o velho lá, e sai, abandona, não consegue lidar com aquilo. Então, o que eu quero dizer, assim, basicamente, tanto os homens quanto as mulheres, a gente sair desse lugar idealizado, como se fosse como é que chama? Uma utopia, uma coisa maravilhosa de um pai fantástico, maravilhoso, de uma mãe fantástica, maravilhosa, para ter filhos fantásticos, maravilhosos. Não é. Somos humanos em processo de crescimento. Meramente mamíferos, um corpo mamífero humano, com a conexão de outras dimensões, claro. Enquanto mamífero, a gente precisa desse contato. Isso que nos diferencia dos répteis. É por isso que os répteis grandes morreram, porque não tinham contato com a gente precisa disso. É o contato da mulher, do pai. E não estou dizendo que o contato entre dois homens que cuidam de algum filho não tenha carinho. Mas, de qualquer maneira, são energias diferentes. Não estou levando crítica nisso. Então, é um desafio. Por isso que eu perguntei, como é que vocês chegaram até aqui? Se chegaram, porque alguma coisa interna trouxe vocês. O André, teve um André que queria falar alguma coisa, e agora... Tem Fátima também. E André quer falar logo, porque ele levantou a mão primeiro. Posso? Cadê você? Estou aqui. Diga, eu estou vendo. Antes de mais nada, boa noite e gratidão pela oportunidade, né, de estar recebendo essa conversa. Eu queria compartilhar uma coisa que a Aida estava falando a respeito da cultura, né, e dessa relação do separar da mãe, né, com o contato do pai. Eu fiz a minha primeira faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar no núcleo era a faculdade de comunicação social, mas eu tive a oportunidade de trabalhar no núcleo de estudos de psicologia, e eu fui fazer um trabalho para Habitar para a Humanidade, não sei se ainda existe, é uma ONG de construção de casa popular. E, nesse processo, eu tive contato com o pessoal de uma tribo indígena, que não me falha a memória aqui, não lembro o nome, onde a estrutura da tribo era circular. E no meio da tribo tinha uma casa, no meio desse círculo tinha uma casa muito grande, completamente diferente. E não geograficamente, mas culturalmente, vamos dizer assim, ela era dividida no meio. Então, sul e norte, vamos colocar dessa forma. As mulheres do sul casavam com os homens do norte e vice-versa. Quando havia o casamento, era o homem que saía da sua casa e ia para a casa da mulher. E ele participava de todo esse processo de cuidado da criança e tudo mais. E porque ele saía da sua casa, da casa do pai, da sua família, essa casa grande tinha o nome de Casa dos Homens, onde só os homens entravam e os homens se reuniam, as crianças homens também, e ali compartilhavam, vamos dizer assim, mal e porcamente, as coisas dos homens. E isso criava um ambiente familiar, no contexto total da tribo, muito peculiar, muito amoroso, muito compreensivo. Inclusive, quando havia briga entre casais, era o homem que saía da sua casa com a esposa e voltava para a casa dos pais. Né? Em um determinado momento, com a questão dos jesuítas e tal, essa tribo foi colocada as casas em paralelo. Perdeu-se o circo e perdeu-se essa casa dos homens.
E aí o resultado foi que a destruição da cultura daquele lugar, onde a geração seguinte dos homens, que já não tinham mais acesso a esse processo cultural dos ancestrais, próximo, se perderam. Se perderam. E aí começou todo esse processo de agressão, de alcoolismo, enfim. Acho que estou falando isso, acho que é um ótimo exemplo de como a cultura e de como é importante cumprir esse trabalho que a Aida está dizendo aí, que a DEP propõe a nos fazer, né? Para poder fazer esse encontro. E eu falo por conta própria. Agora eu venho vivenciando essa dor da questão do masculino. Pai também super presente, super protetor e tudo mais, mas que não teve o mesmo do próprio pai. E, por consequência, num determinado momento da nossa relação, houve competição. Ele sentiu uma necessidade de sobrepor a minha masculinidade. Fez com que eu fosse... ele queria fazer com que a minha masculinidade fosse diminuída para não confrontá-lo e para não tirar o lugar dele, que foi o que o pai ensinou. Né? Demorei aí agora que eu estou conseguindo vivenciar esse processo com meu pai, graças a Deus, graças a ele também, porque ele teve a abertura, ele teve condição para isso. É uma pessoa super esclarecida, então. Mas é o interessante, e aí voltando à questão dos índios, como é que a questão da cultura, né? Porque ele não se propôs a vivenciar a dor, ele engole seco, mas me ensinou de que eu poderia buscar a minha dor e vivenciar essa dor com o apoio dele, inclusive, sabe? Eu acho que é um processo... E aí, quando da pergunta do porquê estar aqui, a minha busca é exatamente nesse leque de ferramentas, as possibilidades de ferramentas que se tem, inclusive para compartilhar com ele, para poder, de alguma forma, contribuir à vivência da dor dele na minha dor. Ainda temos essa oportunidade, né? Não é todo mundo que tem essa oportunidade. Né? E também de dizer que eu acredito que o homem, a definição, né, do homem e da mulher, hoje em dia, precisa não, né? Talvez seja interessante dar uma resumida na questão da própria polaridade. Acredito que a grande maioria aqui tenha contato com o patchwork, e no patchwork eu aprendi muito dessa questão da polaridade, e entendo que o feminino não seria o homem e a mulher, né? Seria o feminino e o masculino. E a vivência dos dois, ou na dor, ou no amor, e nos dois, para cumprir essa junção. Porque hoje a questão do gênero em si, graças a Deus, a humanidade está podendo vivenciar suas bifurcações, né? nas suas vivências de alma, que antigamente que eu falo 20 anos atrás, 10 anos, eu, quando era menino, era extremamente machista, homofóbico, porque foi o que me foi ensinado. A partir do momento em que eu consegui, e graças à família que tive, consegui me desvencilhar dessa coisa toda, mas reconheço o tempo todo o meu machismo. Eu moro na Argentina, um lugar onde o feminismo é muito presente, muito sustentado,
E é impressionante ver como essa questão cultural e a questão participativa é determinante. E é a questão, né, de que o Rino estava falando, né, de vivenciar a dor, mas também vivenciar o amor. É isso, gratidão. Obrigada. Muito obrigada. Legal, André, obrigado. Fátima. Então, com o que vocês comentaram um pouco atrás, eu penso que a gente evolui muito a partir da falta, muito mais do que da conflito, né? Oi, está falhando. Medo do pai que sequer beijava a mão para tomar bênção. Eu acho que é a minha internet, porque eu também estou ouvindo vocês falhando. Eu vou recolocar para ver se fica melhor. Eu penso que nós evoluímos muito através da falta do que das nossas zonas. Está falhando completamente. Travou. Ela como o patinho feio. Então, eu dizia... A sua internet, infelizmente, está falhando. Está difícil da gente ouvir. Viu? Na hora do patinho feio, a internet cai, olha. Vou passar um chat para ela. Ah, tá, ia passar. Pode passar. Você vê Marcos aí? Marcos, pode falar. Rino, boa noite, Aida. Obrigado por esse encontro. Eu, ouvindo você, Rino, o Stefano, o Luiz Carlos e agora o André, eu posso compreender mais ainda quando Beth Hellinger falava que a verdade é ressonante, né? Como eu me vejo, me reconheço nas suas histórias, né? Quando você começou falando, Rino, de como nessa geração atual a gente é homem fofo, né? E eu, desde sempre, a minha busca, meu trabalho interno foi tomar mais o masculino do que o feminino, porque o meu feminino já era, desde sempre, muito aflorado, né? Muito forte. E ouvindo a sua história do seu pai jogar bicicleta no telhado, eu lembrei da primeira vez que meu pai me ensinou a andar de bicicleta. Meu pai é engenheiro civil e ele trabalhou na Mendes Júnior, nós moramos no Iraque, na época da guerra do Irã-Iraque, da ditadura Saddam Hussein. Eu cresci lá dos 5 aos 10 anos. E apesar de tanta tragédia, várias vezes quase termos morrido em bombardeios e tal, foi o período mais feliz da minha vida, porque foi o período que eu mais tive meu pai presente, porque em 20 anos de casados, meus pais mudaram 24 vezes, né? E eu nasci em Belém, no Pará, né? Sou paraense, mas nunca fui lá conhecer minha terra. E eu tive a grata surpresa de aprender com a Aida agora porque que eu sempre tive uma conexão afetiva e emocional e a força masculina do meu pai. Meu irmão é 6 anos mais velho que eu, estou com 47, e meu irmão nasceu com uma baixa imunidade até os 6 anos de idade, que se ele pegasse uma gripe, ele morreria. Então, meus pais viviam esses 6 anos aquele medo da morte e mantendo ele preso dentro de casa, apartamento, dando vários banhos ao dia para ele não ter micróbio, né? E quando eu nasci em Belém, minha mãe conta que a primeira coisa que meu pai fez foi mudar para uma casa e no quintal ele criou um pequeno zoológico. Ele falou, esse menino não vai sofrer, que o Sérgio, meu irmão, sofreu. Então eu cresci comendo formiga, teia de aranha, bosta de pato. E minha mãe fala que todas as tardes que meu pai chegava do trabalho, a primeira coisa que ele fazia era me pegar a sacolinha com as coisas, né, a bolsa, né, que toda mãe prepara para o pai passear com o filho e me levar para a praia. E tirava minha roupa e a intenção dele era reforçar a minha imunidade. Só que o que eu aprendi agora com a Aida, de compreender a afetividade, a força emocional que eu tenho, que também veio do meu pai. Porque toda foto que eu tenho na minha infância, eu estava grudado no meu pai, como um carrapato.
e ele em mim. Eu venho de família italiana por parte do meu pai, de família italiana e portuguesa por parte da minha mãe e alemã por parte do meu pai. E eu compreendi como o meu pai era o feminino, no sentido sinestesicamente, meu pai me abraçava, me beijava, e expressava e dizia eu te amo, fazia cafuné e pedia cafuné, e minha mãe não. Porque todo mundo elogia a família italiana, quem vê de fora, que é alegre, mas é europeu, e europeu não sabe dizer eu te amo. Até hoje. Minha mãe vai completar 80 anos, ela não sabe expressar eu te amo. Mas como que minha mãe expressa? Me alimentando, literalmente, fazendo comida, porque minha mãe sempre foi chefe, né? E eu lembro que, como desde criança, minha mãe falava com muito orgulho do pai dela, meu avô. Seu avô não podia chamar 3 vezes. E a gente ficava sempre atento. Se ele chamasse uma terceira vez, ele batia. E meu pai, ele tinha uma outra forma, que o André trouxe agora, que eu me identifiquei, que ele me ensinou a vivenciar o amor, e a dor, e não ter medo de expressar. Mas meu pai era superdotado, então o desafio dele era muito pior para mim quando criança, que era aqui, internamente, de ir além do que a gente achava que era, né? Por exemplo, lá no Iraque, a gente, na época da década de 80, a gente assistia TV Globo com 3 meses de defasagem, que não tinha satélite, então ia as fitas gravadas, né? Aí ele colocava eu e meu irmão para assistir os noticiários, mas os intervalos das propagandas. Aí passava a propaganda, o que vocês entenderam com isso? Ele nos ensinava a não ser manipulado pela mídia, né? Mas naquela hora que ele perguntava o que vocês entenderam com isso, eu sofria mais do que se fosse me colocar de castigo, porque eu queria dar a resposta do meu pai, sentia orgulho, né? Do Kiko, que era a forma que ele me chamava. E na história do andar de bicicleta, eu aprendi a andar de bicicleta lá, no Iraque. E no deserto, as pedras têm arestas muito afiadas. E eu tinha mania de ficar grudado no meu irmão, 6 anos mais velho que eu. Eu estava com 5, né? Meu irmão com a galera dele, até que meu pai me deu a tal da Caloi Cross, que era para fazer manobra e tal. E no Iraque, por ser deserto, a Mídia Júnior tinha que construir literalmente uma montanha, aterrar, para colocar uma caixa d'água para ter vazão para alimentar todas as casas. E o bonitão que foi seguir meu irmão, na hora de descer esse morro tinha mais de uns 50 metros, eu rolei metade desse morro. Né? Conclusão desse tombo, meu pai chegou em casa, minha mãe ligou para o escritório, desesperado, eu estava todo escalavrado, dos pés, né? A cabeça, todo cortado, muitos cortes. E meu pai usava um perfume que é o Paco Rabanne. Eu não sei como é que ele é hoje, mas o Paco Rabanne era eu acho que ele devia ser 90% álcool e 10% essência. Meu pai simplesmente falou para minha mãe, enche a banheira de água quente. E chamou meu irmão, Sérgio, vem cá, segura as pernas do seu irmão. E me jogou dentro da banheira e colocou uns 2 frascos de Paco Rabanne. Foi tanta dor que eu desmaiei. E minha mãe, eu lembro da última vez, né, momento ainda com você, minha mãe queria entrar gritando desesperada, sai daqui. Agora é a hora dos homens cuidarem dele. Nunca vez que eu escolhi. Ele vai sair disso com dor, com cicatriz, mas mais forte. Vai aprender a ouvir o pai dele. Ele falou, não sobe esse morro. Subir você consegue, mas você não vai saber descer. E a última lição que meu pai, ainda em vida, ainda, né, consciente, porque meu pai, devido aos traumas de guerra, ele entrou um processo de fugir da dor dos traumas de guerra no alcoolismo. Né? Com 45 anos, ele se tornou alcoólatra. E ele perdeu tudo. Né? Um mistério, né? Que eu já superei de não querer entender como que um homem tão bem-sucedido perdeu tudo. Materialmente, eu digo. Até porque ele perdeu a si mesmo nesse processo de cuidar de todos e amar tanto. Né? Eu costumo dizer que o maior amor que eu conheci foi do meu pai, no sentido de expressividade, de afetividade e acolhimento. E aí, lá em Ouro Preto, nossa casa tem um quintal, uma mexeira, e minha mãe reclamando de uma árvore lá que estava sujando sempre o quintal, meu pai resolveu atender as reclamações dela e cortou essa árvore. E ele colocou esse tronco para queimar. E choveu para caramba, Ouro Preto chover, né? Normal. E com brasa. E com certeza eu levei mais de década para compreender que ele construiu esse momento. Ele, Kiko, senta aqui comigo. Aí começou a falar e tal. E ele, de repente, levantou, tem um cristal aqui. Pega aí. E eu peguei sem pensar.
dentro de um tronco, queimando em brasa. Como é que o cristal estava? O cristal grudou nas minhas mãos e literalmente arrancou a pele das duas palmas. Eu fiquei quase 2 meses com atadura. E eu chorei. Eu falei, pai, por que você fez isso? Ele falou, meu filho, você é muito inocente. Mas eu confio no senhor, por que você fez comigo? Ele falou, não confia nem em mim. E eu estou fazendo isso porque você confia tanto em mim que está me dando medo, receio de quando eu não estiver mais aqui na Terra, o tanto que você confia nas pessoas. E quando eu ouvi o Stefano falando de como ele tomou a força masculina na homoafetividade dele, eu tomei a minha força masculina e tenho tomado, eu não acredito no homem do masculino curado, nem da mulher do feminino curado, porque a gente tem processo, né? E essa vida é só um degrau para eles. Se colocar como definido nesse processo de cura, eu acho que já é até uma fuga para não reconhecer que estão aí, né? É a vida. E eu até tenho esse cristal, aqui a sala que eu estou, é a sala do meu consultório, é a lembrança que eu guardo dele. Eu carrego esse cristal para sempre disso. E eu tomo hoje o meu masculino, mais ainda, nutrindo ele. Eu adorei o que você falou, Rina. Eu pude fazer terapia porque eu tive meu pai. Eu também. Eu comecei a fazer terapia com 15 anos, né? Eu tive que entender que eu vivi tragédias que na cultura e na história do Brasil não viveu guerra. Eu não tinha com quem conversar, né? E nessa inocência, o homem fofo, né? Para mim foi muito difícil, principalmente a minha adolescência e início da vida adulta, porque eu era um amigo sensível. Você é tão legal, Marquinhos, mas eu não era o homem escolhido pelas amigas. E também com os meus amigos, eu era diferente, eu era estranho, né? Porque meu pai beijava no rosto, meu pai falava "eu te amo", e porque eu comecei artes cênicas com 15 anos, e aí nas artes cênicas você desconstrói o Johnny Bravo, tal, e aí você gesticula, e é tudo leve, dança, e brinca, e rebola. E aí eu passei uma vida vendo que eu não era escolhido, nem desejado, nem admirado aqui, mas também não era confiado, nem pertencia, não era parte do grupo, né, do bolinha ali. Então, quando você fez a pergunta, como vocês chegaram até aqui, né, ou como eu cheguei até aqui? Admirando, amando e confiando profundamente no modelo que eu tive na minha casa, porque apesar dos papéis pré-impostos, né, dentro de gênero, homem e mulher, pai e mãe, meus pais eles eram muito parceiros nesse equilíbrio do cuidar, né? De minha mãe, braço direito, do meu avô, um homem, um comerciante muito bem-sucedido. Então, no braço direito, a polaridade masculina dela foi muito desenvolvida, então ela acabou sendo essa mulher muito forte em casa, mas eu nunca vi e não me lembro de um momento da minha mãe, mesmo com a força, com o empreendedorismo, passar por cima do meu pai, né? Só houve um momento que ela interviu, que tinha aquele modelo de até eu esgotar os recursos, eu chamo seu pai para bater em vocês. E aí meu pai fazia isso não de uma forma muito satisfeita. E eu, lá no Iraque, eu comecei as artes marciais com 5 anos de idade, e um ano antes de vir embora para o Brasil, eu estava com 9 para 10 anos. Eu entrei numa confusão lá de briga e tal, meu pai me deu um couro, assim, e minha mãe falou, Ciro, Paulo, você vai matar esse menino. Porque eu já tinha um treinamento de arte marcial que a dor física já não me afetava. E eu levantava o queixo duro, segurava a lágrima e ele, né, tipo assim, tá me desafiando? Aquele dia, meu pai parou e viu, realmente, bater no Marcos não está adiantando. E aí, quando ele parou, ele falou, o que você quer? Eu falo, eu quero que o senhor aprenda a conversar comigo. O senhor me dá livro para ler, o André falou. Meu pai ele já aplicava a metodologia do Rudolf Steiner naquela época que eu nem sabia que existia, que ele sempre agachava para falar comigo. Colocava música clássica para a gente ouvir, lendo. Tinha um ritual da família todo domingo, de manhã, não podia ter TV ligada, nem o Atari, nem o videogame. E a gente lia juntos e discutia os livros. Quer dizer, naquele momento eu lembro que meu pai mudou na abordagem, né, da conversa. Marcos, respire um pouco. Pode falar. Não, respire um pouco agora, respire um pouco. Vamos passar para outra pessoa. Obrigado. Olha, eu estou sendo Obrigado, ótimo, toda a coisa, mas tem mais gente para falar. Mas, parabéns. E continue respirando, não desapareça não, cara. Estou aqui. Tá. Fátima.
Sim, vou tentar. Não sei se minha internet melhorou, eu mudei de sala. Estão dando para me ouvir? Tá, vai. Então, tá fraco? Vou ou não vou? Começa para ver. Tá, então. O que eu estava dizendo é que eu acredito que o nosso caminho aqui é evolutivo. Tanto mais na dor quanto nas zonas de conforto. Aí me lembrei da experiência de Cora Coralina, quando ela contava que tinha tanto medo do pai que nem para tomar bênção beijava a mão. E a mãe a tinha como patinho feio. Então, quem maternou ela foi uma ama, que era uma ex-escrava, e a colocava aqui nos seios. Eram seios muito fartos, ela muito pequenininha, e ela cantava o tempo inteiro e contava as histórias da África e as canções da África. E ela diz, nos depoimentos dela, que se ela se fez poetisa, foi por esse amor que ela recebeu desse amor substituto, né? Dessa escrava. E deixou esse legado de amor através dos poemas dela. Então, eu acho que nosso aprendizado aqui é de amor, né? Que vem, às vezes, por linhas tortas, como essas histórias que a gente está ouvindo, mas, no final, o que a vida nos pede é reconciliação. À medida que a gente amplia a consciência, à medida que a gente amplia a autorresponsabilidade, e a gente pode fazer essas transformações. Era isso que eu queria contribuir. Obrigada, espero que vocês tenham ouvido. Ouvimos. Beleza. Ana Cristina. Ei, gente. Como ela falou, né, a gente já viu muitas histórias, né, de um masculino rígido, como a Aida falou no começo, que a gente vem repetindo esse modelo. Então, o que traz né, um masculino mais hierarquizado, mais rígido, essas histórias todas aí que a gente falou. Mas eu queria saber o contrário, queria que vocês comentassem o contrário. Quando o homem, ele tem muito o feminino na vida dele, né? Seja pela ausência do homem, do pai em casa, que é uma verdade nessa geração agora, né? Como também a questão de a mulher estar mais no mercado de trabalho, às vezes, do que o marido. Como que isso impacta quando o feminino está em excesso no homem, assim, né? Porque a referência é mais a mãe e depois também tem mais, no caso a questão do desemprego mesmo, né? Ana, isso tem a ver com tua vida, de alguma maneira? Mas é que eu vejo isso acontecendo muito. Tá. Não, porque eu estou te perguntando o que é que traz de cada um aqui, né? Não sei quem quer responder sobre isso. Mas isso que ela está trazendo vai nos levar ao próximo passo, que é a transição na cultura. A nossa... Quer dizer, nós nem chegamos a colocar o mapa da permanência e da transcendência, que era o que eu queria falar, mas nós estamos exatamente, Ana, nesse momento cultural onde os papéis se misturaram, né? Os homens e as mulheres estão ocupando lugares que estão, vamos dizer assim, que eram fixos para os gêneros, e isso ainda não encontrou uma solução. Nós não sabemos ainda, como é ser homem e ser mulher, companheiros paralelos, olhando para o mesmo lugar, construindo junto. Essa defasagem que nós estamos é que está nos trazendo esses questionamentos nesse momento. Onde estão os pais? A quantidade de mulheres criando filhos sozinhas é muito grande. Onde estão os homens? Mas onde estão as mães também? Elas também não estão junto dos filhos. Estão trabalhando, estão ocupadas, estão fazendo papéis que é homem e mulher ao mesmo tempo. Então, nós também temos uma geração inteira nesse momento que não tem definição. Não temos modelos, ainda não temos modelos. E vamos ter que encontrar uma fórmula, e não resta dúvida.
Bom, nós estamos chegando no nosso tempo, né? Beth já sinalizou, e a gente tem que encerrar, infelizmente, porque realmente a gente podia ficar horas trabalhando sobre esse momento e essa transição. Eu quero agradecer à equipe da Dinâmica Energética do Psiquismo aqui em Minas Gerais, que promoveu essa palestra, e vai promover uma outra dia 14 de dezembro sobre o feminino, não é? Sim. Beth. Sim, é isso mesmo. Eu estou convidado para a segunda, Beth? Vou Não, pensar. você está convidado para ser assistente. Você vai colaborar assistindo e fazendo perguntas. Uau, quanta honra. Viu? E aí, Vera? O lugar do feminino, a questão com o feminino vai ser eu, Aida Gláucia Baruch e Vera Campos. Uau, pô. Um trio. Belíssimo. Depois a Beth convida vocês. Então, eu quero agradecer a Dinâmica Energética do Psiquismo de Minas Gerais ter promovido esse trabalho e desejar que vocês consigam fazer uma bela turma de graduação que deve começar lá para março, né? Fim de março. Então, muito obrigada, Rino, de ter aceito esse desafio. Sim. Eu assim, brinquei com o Beth. Nossa, Beth, você só quer isso? É somente isso que você quer, assim. Mas é isso que a gente está... Veja quanta sabedoria veio das pessoas que vieram. A gente está trabalhando muito com isso, com aquilo que tem de aprendizado já nas pessoas. Senão não estariam aqui. Obrigadíssimo, Beth. Obrigadíssimo. Eu gostaria de completar essa fala da Ida a respeito do trabalho da ADEP. Acho que quase todo mundo sabe, mas a Dinâmica Energética do Psiquismo é uma escola que já existe há mais de 30 anos, fundada por Aida e por Teda Basso. E o Rino é um aluno acho que da primeira turma, mais de 30 anos, então, que ele está aí com a gente, né? É um professor hoje da escola. A Fátima está aqui também, Fátima Macedo, ela também é antiga na escola. Não que ela seja velha, mas ela está desde o início da escola, né? Também. O Rino e a Fátima são da primeira turma de Salvador. Pois é. Essa escola ela tem núcleos em várias capitais do Brasil, todos estão sendo reativados, nós desativamos muito o nosso ritmo na pandemia, mas estamos retomando as classes, né, e os cursos nos vários lugares. Belo Horizonte deve começar em março, Brasília já começou, São Paulo já começou, Salvador está começando, Fortaleza março também vai começar. Fortaleza, e aqui Salvador. Tem muita gente que participou desse trabalho. Aqui tem gente de todos os lugares, eu fiz uma lista e vou mandar para os lugares respectivos, onde já tem núcleos ou perto da cidade de vocês, para que vocês sejam avisados de cursos começando, iniciando, caso vocês tenham interesse. É uma escola que ela faz um trabalho em 20 passos, né, que eles acontecem mais ou menos de 6 em 6 semanas, e com vários temas ligados a essa evolução humana e a busca do ser essencial que a gente é, né? A principal proposta é esse desenvolvimento, essa busca interna de evolução, é o caminho da escola DEP, né, que a Aida nos trouxe. Eu agradeço muito a participação de todos, a presença. Se tiver alguém ainda que queira falar, não está impedido, nós não estamos com tempo assim. Só avisei porque para a gente ter até tempo para outras pessoas se comunicarem, se quiserem também. Muito obrigada, então, a todos. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Gostei muito de ver os homens aqui presentes. Eu perguntei a Beth quantos são, Beth. Deu para contar? Não, agora não, depois eu te conto. Mas até a hora que eu contei, uns 2 ou 3 dias atrás, tinha 30 e tantos homens. Hoje eu acho que chegaram a 50 e pouco, só que não, tem gente que está assistindo pelo YouTube, então eu não tenho certeza de como que ficou. Mas pelo campo que tem aqui, deve ter pela metade, mas na metade presente aqui é homem e mulher. Parabéns aos homens.
Muito bom que vocês vieram. E a vocês também. Cláudia também. Mas Obrigada. aos homens escutarem esse chamado. Que vocês possam vir também no das mulheres, porque pode ser uma grande ajuda para entender melhor as suas mulheres, né? Com certeza. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Obrigado. Alessandro. Obrigada, Aida. Tchau. Obrigada, Nina. Tchau, Obrigada, Alessandro. Aida. Obrigada, Tchau, gente. Rino. Boa noite. Patrícia, Beth. tchau. Tchau, boa Todo mundo. noite. Tchau, tchau. Obrigadíssima. Boa noite, obrigada, foi muito bom. Boa noite a todos. Muito Wellington. gratidão, Marcos, obrigado. gratidão. Boa noite, Tamara. Parabéns, Pepe. Parabéns, Aida. Parabéns todos. Gratidão, Aida e Rino. Bem, Boa noite. Obrigado, Rino. Obrigado, Aida. Obrigado, Beth. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, Marcos. Tchau, gente. Tchau. André, um abraço também. Silvio, estou vendo agora a oração. Eduardo, Sakai, um abraço. Samsung A13, um abraço. Nelson. Lenore e Fernando, um abraço. Lenora, Fernando. Isso, Fernando. Narayan, um abraço. Regina também. de longe, né, Regina? Veio nos prestigiar aqui, não é, Regina? Estou aqui cochilando, com muito sono, mas o Quantas coração horas? está pulsando, está vivo. 4 horas para frente? Agora são 3. 3 horas. Isso. Tá na Muito hora feliz de dormir. revê-los, estou com muita saudade. Não. É bom, Nós gente, também. treinando viagem espacial lá e cá. A gente se une no sutil. Uau. Grande abraço. Margarete, bom te ver aqui. Bom ver vocês também, Rino, Aida, gratidão, parabéns, IDEB-MG. A Margarete de Brasília, Deb Brasília. Muito bom de ver aqui, Margarete. Muito bom. Tamo junto. Bom, gente, boa noite. Viu? Boa noite. Vamos fechar, né? Boa noite. Boa Tchau. noite. Saiu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não sei se precisa de salvar, mas acho que não é só.